Ok, pode começar. Olá, eu sou Paulo Moreira Leite, estou aqui na TV 247 para fazer uma entrevista muito importante com o engenheiro Felipe Coutinho. Ele é o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, uma entidade que tem um papel destacado na defesa da empresa, na defesa do monopólio estatal do petróleo, na luta contra a pressão dos mercados e do capital externo que tenta se apossar da Petrobras e das nossas riquezas. Hoje nós vamos falar desse conflito iniciado com um reajuste no preço do diesel, que acabou sendo cancelado pelo presidente Jair Bolsonaro, e que o fato que gerou assim uma comoção entre os mercados, na empresa, na imprensa. E eu queria que o Felipe, que tem uma longa experiência nisso aí, explicasse para a gente como é que ele vê esse conflito hoje. Não é o primeiro, mas é o recente, e é o primeiro que envolve assim o presidente Jair Bolsonaro. Como é que você está vendo tudo isso, Felipe? Olha, Paulo, isso tem muito a ver com o propósito da Petrobras, né? O entendimento de quais são os principais objetivos que a Petrobras deve perseguir. A gente acredita que a Petrobras, como empresa estatal, ela tem uma série de objetivos aí estratégicos, né, a cumprir com relação ao desenvolvimento nacional. E um dos principais objetivos da Petrobras, aliás, motivo pelo qual ela foi criada, é a garantia do abastecimento nacional de combustíveis, a segurança energética brasileira, com os preços mais baixos possíveis. Quer dizer, aquela questão de desenvolver uma empresa integrada, estatal, sendo capaz de produzir petróleo no Brasil, refinar petróleo no Brasil, distribuir, alcançar os mais remotos rincões do país, e tudo isso aos menores custos possíveis. Então, a Petrobras foi construída com esse objetivo e ela é capaz, sim, de abastecer o mercado brasileiro aos custos mais baixos do que qualquer outra alternativa que se imagine para o Brasil, porque justamente ela foi criada e concebida e desenvolvida com esse sentido, né? Então, esse conflito que acontece agora é um conflito que diz respeito aos objetivos da Petrobras. Qual é o objetivo da Petrobras? E também existe muita falta de informação na sociedade brasileira quando se diz que preço alto dos combustíveis beneficia a Petrobras. Basicamente, o senso comum que se coloca é: quando os preços dos combustíveis estão altos, a Petrobras e seus acionistas teriam vantagens, se beneficiariam, em detrimento do consumidor e da economia nacional. Acontece que o que nós observamos recentemente, desde 2016 para cá, foi que esses preços altos praticados pela Petrobras, preços ditos paritários de importação, né, preços equivalentes àqueles que se estima que seriam os preços de importação, esses preços prejudicaram também a Petrobras, na medida em que a Petrobras perdeu fatia significativa do mercado brasileiro. Então, muitas vezes se esquece que esse preço ele foi e tem sido prejudicial também à Petrobras, também aos seus interesses, também à sua capacidade de geração de caixa, na medida em que ela perdeu o mercado para os importadores, né, para essa cadeia de importação, especialmente importadores dos combustíveis produzidos nos Estados Unidos. Pouco, essa discussão do reajuste e da decisão do Jair Bolsonaro de cancelar o reajuste, e agora que tem uma queda de braço evidente, o Paulo Guedes fala uma coisa. O que isso está por trás disso? Tem alguma medida assim? Qual é a sua visão desse cancelamento? Qual a sua visão do reajuste? O que isso significa em termos assim do futuro mesmo assim da empresa, do debate que o país tem que fazer sobre a Petrobras? Tudo isso é muito desgastante para a Petrobras e para a economia, para a sociedade brasileira como um todo. O mais importante seria discutir a política de preço da Petrobras. Qual é a política de preço da Petrobras? Quais são os objetivos que a Petrobras deve perseguir? Sendo uma empresa estatal, controlada pela União, sendo uma empresa de todos os brasileiros. Então, essa é a questão de fundo. Se você discute essas questões de fundo, se você define uma política de preços condizente com a natureza da Petrobras, com seus reais objetivos,
Se você faz isso e você teria tranquilidade para garantir que a empresa tivesse bons resultados empresariais e podendo abastecer o mercado a preços muito mais baixos do que os preços paritários de importação. Isso sendo feito, não haveria necessidade de desgaste, de disputas, de revogação de medidas, assim, conflitos ou alteração e revogação de decisões, como aconteceu recentemente, né? Você acha que, caso esse reajuste tivesse sido mantido, a gente poderia enfrentar uma crise semelhante àquela que a gente viu no ano passado, que teve a greve dos caminhoneiros e tudo aquilo? Você acha que essa possibilidade estava colocada? Olha, eu não acompanho de perto o movimento dos caminhoneiros, mas em tese, sim. Em tese, sim. E, quer dizer, essa ameaça, essa possibilidade de uma manifestação, de uma organização grevista dos caminhoneiros é uma possibilidade que já se mostrou concreta, né, em maio, junho de 2018. E esse problema do preço dos combustíveis é um problema que não é exclusivo do Brasil. Esse problema é um problema que tem se expressado pelo mundo afora. Um exemplo bem recente, que inclusive ainda está gerando muita mobilização, é o movimento dos coletes amarelos na França. É um movimento que foi iniciado a partir de preços, da elevação dos preços dos combustíveis para os consumidores, para o transporte das pessoas, em transportes individuais, né? Então, isso foi o mote principal que levou à mobilização dos coletes amarelos, e depois foram se agregando outras reivindicações, mas a questão do custo de vida e do custo associado ao transporte, né, foi o tema central. E isso também vem acontecendo em outros países, greves de caminhoneiros também aconteceram em outros países. Então, a questão dessa problemática, da questão do suprimento de energia a preços, assim, acessíveis, esse é um problema do nosso tempo. Me diga uma coisa, quando na greve do ano passado, ela, em tese, teve uma solução de compromisso. Foi um compromisso real que resolveu algum problema ou foi uma questão assim que uma saída que driblou o governo Temer não queria que a coisa continuasse, o então candidato Jair Bolsonaro tinha interesse em cultivar os caminhoneiros, cultivar a simpatia dos caminhoneiros de olho na eleição? Teve algum problema real ou foi apenas se adiou um problema, se adiou essa discussão que você está querendo fazer agora? Se empurrou para frente o problema central, que é esse problema da discussão da política de preços e dos objetivos da Petrobras. Então, o governo arcou com uma subvenção aos produtores e importadores do diesel, né, num montante que poderia chegar até o final do ano, né, de maio até o final do ano, 13,5 bilhões de reais, né? Pois é. Então, o Tesouro Nacional assumiu esse ônus, né? E não se discutiu a questão de fundo, que é a questão da política de preços. E muito menos se percebeu que a política que vinha sendo praticada, que tem sido mantida, ela também é prejudicial à Petrobras. Os principais beneficiários dessa política de preços altos são a cadeia de importação. O mercado brasileiro tem sido inundado por produtos derivados do petróleo produzidos fora do país, e isso beneficiando principalmente as refinarias dos Estados Unidos, os operadores de logística internacionais, que são grandes empresas multinacionais estrangeiras que operam, são os chamados traders internacionais, que operam essa logística de importação, os distribuidores no Brasil, concorrentes da Petrobras, assim como também são beneficiados os produtores de etanol, na medida em que a gasolina cara fica menos competitiva com o etanol, seja ele importado ou produzido no Brasil. Muitas pessoas justificam essas medidas que o governo está tomando, alegando que a Petrobras está quebrada, que ela está cheia de dívidas, que ela não consegue sustentar essa política que ela vinha perseguindo anteriormente. E eu queria que você explicasse isso, que você discutisse isso, porque isso é um argumento que é muito usado para as pessoas dizerem, olha, a Petrobras, do jeito que ela estava andando, ela ia quebrar. Estamos salvando a empresa, estamos impedindo uma catástrofe. É esse o discurso que se faz. Eu queria que você, como engenheiro que está lá dentro, explica isso aí como é que é.
Isso não é verdade, né? Esse é um argumento falacioso que não tem respaldo nos números da Petrobras. Quer dizer, de tanto se repetir, virou um senso comum, né? Esse mito da Petrobras quebrada, essa falácia, né? Mas quando... Opa! Tá ouvindo? Não, Tô ouvindo, tô não ouvindo. ouço. Não, agora tá Continuo ouvindo. sem ouvir. Aqui eu não ouço. Não tá ouvindo? Não estou ouvindo. Opa, que é isso? Aí vai começar a ouvir. Se está tudo voltando, vai voltar. Vamos fazer uma reza aqui. Vou sair e voltar de novo. Ele vai sair e voltar de novo, tá bom. Pergunta se ele está usando internet Wi-Fi ou se ele está usando cabo de rede. Tá. Porque se tiver no Wi-Fi, esquece, mano. Tem que ser no cabo. Alô? Agora estou ouvindo. Tá ouvindo? Você está usando cabo ou Wi-Fi? Perguntam aqui. É Wi-Fi. Ah, mas não tem cabo. Cabo não tem. Então vamos nessa. Por isso que tá ruim. Vamos embora, que já deu até agora, vai dar. Mas, enfim, é isso que eu estava falando para você explicar essa falácia que nós sabemos desse superendividamento da Petrobras, que, na verdade, é usado como justificativa para a Petrobras desativar atividades lucrativas como refino, né? Se desfazer de ativos a preços de banana. Explica um pouco isso, porque é uma questão assim central que está por trás de tudo isso que está ocorrendo, que ocorre esses dias. Exato, então. Com as revelações da corrupção, né, pela Operação Lava Jato, com um impasse com a empresa de consultoria, quando ela decidiu não assinar o balanço da Petrobras, né, o balanço do terceiro trimestre de 2014, todo esse impasse relativo a esse balanço que demorou um tempo para ser publicado, todo o tratamento midiático que se deu dessa questão, associada à questão do endividamento, que foi apresentado como um endividamento muito grande, difícil de ser administrado. Também foram apresentados os ditos maus investimentos, que foram investimentos que foram mal conduzidos, etc., que retardaram um pouco o seu resultado, e também associados à questão da política de preços, que foi acusada como responsável por ter causado prejuízos à Petrobras. Todo esse conjunto de fatores associados se criou um mito, foi uma falácia do mito da Petrobras quebrada. A partir do mito da Petrobras quebrada, se justificou a política de preços altos, se justificou a política de privatizações e se justificou uma pretensa necessidade de antecipação da redução da dívida. Quando a gente analisa os números da Petrobras apresentados e auditados nos seus balanços, nós percebemos que a Petrobras nunca esteve com dificuldades financeiras. Nunca a Petrobras teve dificuldade em honrar com seus compromissos no curto prazo. Quando você avalia o índice de liquidez corrente, sempre foi acima de 1,5. Isso significa que a Petrobras sempre teve em caixa pelo menos 1,5 vezes mais recursos do que ela tinha que gastar, que honrar em compromissos de curto prazo. Geração de caixa. Geração de caixa sempre foi da ordem de 20, 25, 30, 31 bilhões de dólares por ano. Durante todo esse período, a geração de caixa foi elevadíssima e as reservas em caixa também muito altas. Reservas em caixa da ordem de 15 a 20 bilhões, até mais de 20 bilhões de dólares. Então, friamente analisando concretamente os resultados da companhia, ela nunca esteve com dificuldades financeiras, nem na iminência de deixar de honrar com nenhum dos seus compromissos. Mas tudo isso foi usado para tentar justificar tanto a política de preços quanto a política de privatizações, né, que foram adotadas a seguir. Nós, desde 2016, temos afirmado e demonstrado com os números da própria companhia que não era necessário, não é necessário vender ativos da Petrobras para a redução da sua dívida. De 2015 para cá, da redução da dívida que foi alcançada, se limitou a 25% os recursos que vieram das privatizações. 75% da redução da dívida nesse período, quando se começou esses projetos, desde de 2015 para cá, da redução da dívida se limitou a 25% os recursos que vieram das privatizações. 75% foram recursos gerados pelo caixa da companhia. Ou seja, era e é
perfeitamente viável administrar e reduzir a dívida com geração de caixa. E uma pergunta que eu quero te fazer, que sempre é uma discussão. A gente privatizou cobrando o preço devido ou privatizamos na Bacia das Almas? Como é que foi isso? A venda de diversos ativos, eles são questionáveis independente do preço. São ativos estratégicos, altamente rentáveis, fundamentais para que a Petrobras gere caixa independente da variação do preço do petróleo e da cotação do real. Portanto, você vender malhas de gasodutos, que são ativos com risco zero e que a Petrobras precisa para escoar o seu gás natural, os seus produtos, né? Então, são ativos estratégicos que a Petrobras depende e vai continuar dependendo, assim, por muito tempo. Então, quando você aliena esse tipo de ativo, por exemplo, você se torna dependente de uma empresa terceira e transfere, sem nenhum risco, os valores dos aluguéis. Então, no caso, por exemplo, da privatização da NTS, os aluguéis são um custo significativo que a Petrobras passou a arcar, a um custo de capital muito maior do que se ela tivesse continuado a administrar a sua dívida. O que é a NTS? Só para o público entender, o que é? É a malha de gasodutos do Sudeste. Tá. A malha de gasodutos do Sudeste. Essa malha de gasodutos, a Petrobras, ela tem um contrato e, a partir do momento que ela alienou a sua propriedade, ela é de uma subsidiária integral da companhia, alienou para um terceiro, que é um fundo canadense, etc., ela é obrigada, e tem um contrato de longo prazo, em que ela precisa desse contrato e garante o pagamento dos aluguéis à empresa que adquiriu esse gasoduto. Há um custo de capital muito mais alto do que o custo que ela capta recursos de terceiros. A Petrobras, no ano passado, teve uma captação de recursos de terceiros, em média, com um custo de 6,35% ao ano. Esse custo de capital é um custo mais baixo do que o resultado que você teve, por exemplo, ao alienar essa malha de gasodutos. Outros ativos também, a gente percebe que o resultado financeiro e o resultado, as consequências estratégicas para a geração de caixa futura foram danosas para a companhia. Então, e não se justifica, porque você pode reduzir a dívida, e aliás a dívida foi reduzida, na sua grande parte, maior parte, 3/4 da dívida foi reduzida a partir de recursos gerados de caixa da Petrobras. Então, não é necessário você abrir mão de ativos estratégicos e rentáveis sob o argumento de que vai reduzir, que é para reduzir a dívida. Se você está fazendo a redução da dívida, e pode fazer a redução da dívida, sem vender nenhum desses ativos. Pelo contrário, a venda desses ativos prejudica a financiabilidade futura da companhia. Você conhece, tem uma expressão que eu não sei se é sua, mas que você usa muito nos seus artigos, que é dizer que a Petrobras ela pratica aquela política do America's First, que é o slogan do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comprar americano. Bem, e você disse que a Petrobras, a atual diretoria da Petrobras, ela pratica essa política, só que ela é brasileira, então nós estamos numa situação surrealista. Temos uma empresa brasileira, por acaso a maior empresa brasileira, uma empresa na qual o Estado é o principal acionista, e que ela pratica uma política de America's First. Explica bem isso, que é uma coisa que é importante, faz parte desse assunto e pouca gente conhece. Esse termo eu usei a primeira vez no artigo de 2017 sobre a política de preços, fazendo uma crítica à política de preços inaugurada por Pedro Parente em outubro de 2016. Esse artigo foi escrito antes da greve dos caminhoneiros, que eclodiu em maio de 2018. Então, nesse artigo, a gente faz uma avaliação das consequências da política de preços altos. A política de preços altos, especialmente para o diesel primeiro, o que fez? O que aconteceu? Quais foram as consequências? O diesel caro da Petrobras ficou encalhado na refinaria. Por quê? Porque o diesel importado dos Estados Unidos era mais competitivo e ocupava o mercado do diesel da Petrobras. Então, o diesel encalhado na refinaria obrigava a Petrobras a reduzir a sua carga. A ociosidade das refinarias da Petrobras, do seu parque de refino, alcançou 30%. O diesel produzido nos Estados Unidos e trazido pelas traders internacionais e distribuído pelos concorrentes da Petrobras ocuparam esse mercado, 20%, 30% do mercado da Petrobras, como consequência da política de preços altos inaugurada pelo Pedro Parente.
Então, por isso que o argumento é America First, a política de preço é America First, porque favorece os combustíveis produzidos nos Estados Unidos primeiro e deixa o nosso parque de refino ocioso, em prejuízo à geração de caixa da Petrobras, em prejuízo ao consumidor brasileiro que paga mais caro, em prejuízo à economia nacional, que é penalizada com preços de energia mais altos do que os que seriam possíveis, beneficiando as refinarias dos Estados Unidos, as traders, os concorrentes da Petrobras, os produtores de etanol. O mesmo aconteceu para a gasolina, uma coisa muito similar aconteceu com a política de preço da gasolina. Do diesel foi mais dramático porque trouxe a greve dos caminhoneiros, né? E essa greve dos caminhoneiros trouxe um prejuízo direto, né, segundo o Ministério da Fazenda na época, de 15 bilhões de reais. Você ficou surpreendido com essa greve? Ficou surpreendido com a expressão política dos caminhoneiros, com essa atuação, que não é uma atuação muito comum na história da Petrobras, né? A atuação de uma categoria assim à parte, né? Realmente foi uma coisa nova, né? Assim como foi novo essa política de preços altos, né? Que a Petrobras, historicamente, praticou preços compatíveis com seus custos, né? O objetivo histórico da Petrobras, a meta histórica da Petrobras, sempre foi abastecer o mercado aos menores custos possíveis. A partir do momento em que os preços do petróleo no mercado internacional se elevaram e a Petrobras alterou a sua política, né, passando a adotar o preço paritário de importação, que é um preço arbitrado, calculado a partir de uma estimativa do quanto se custa, né, quanto custaria importar e colocar no mercado brasileiro. E é esse o preço que a gente adota hoje em dia para vender no mercado interno. Não é o preço que nos custa o preço real, o custo real, é isso? Exato. Não é um preço que é calculado, que é estimado com base nos custos da companhia, que seriam preços que poderiam garantir resultados e lucratividade para a companhia, sendo preços compatíveis com seus custos. Mas não, são preços paritários internacionais, quer dizer, são preços que variam com a cotação do petróleo, variam com a valorização do real, a taxa de câmbio. Então, são fatores que não dependem da Petrobras, não dependem do governo brasileiro, não dependem da economia nacional. São fatores que dependem de fatores geopolíticos, da política monetária do Banco Central americano e diversos outros fatores, né? A Petrobras, os seus custos, boa parte dos seus custos não dependem desses fatores. Uma parte, sim. Uma parte, eu entendo que existem custos que são proporcionais à taxa do câmbio e também ao preço do petróleo, mas é uma parcela dos custos. A maior parte dos custos que a Petrobras tem são custos que estão em real, o petróleo é produzido no Brasil, ele é refinado no Brasil, os nossos custos são muito baixos comparados com a indústria mundial, tanto os custos de exploração e produção quanto os custos do refino da Petrobras são extremamente baixos e competitivos, porque é uma empresa muito eficiente, justamente porque ela foi criada para ser dessa forma, ela é integrada nacionalmente, o petróleo ele é distribuído de uma forma a gerar o melhor resultado possível para essa integração entre exploração, produção, refino, distribuição. É uma companhia que foi feita para ser eficiente, para abastecer a custos mais baixos possíveis, e é assim que ela é, né? Assim que ela é. Uma questão que apareceu recentemente foi uma tentativa, uma perspectiva de um certo arroxo nos vencimentos dos funcionários da Petrobras. O programa de participação nos lucros vai ser modificado. Isso é parte de um processo que ocorre no país inteiro, em que esse governo está colocando para a maioria dos trabalhadores, inclusive de variações, mas que aqui tem essa discussão de redução da participação nos lucros. Você pode falar um pouco disso? Porque isso também é uma maneira que afeta os funcionários, afeta a moral das pessoas. Como é que é isso? Com relação a essa política de remuneração variável e políticas de... Pode acabar agora, vamos acabar? Sim. Porque acho que é melhor, daí vai ter que dar uma editada, porque ficou com essas quebras, né? Mas, enfim, acho que a gente tem... Já não faltava muito para fazer a entrevista, né? Deixa eu ver agora aqui o meu... Opa, tá, oba. Ainda não voltamos, não, né? Então vamos só...
A gente vai editar essa parte. Vai editar aqui, né? Vai ter que editar isso aí, tá certo. Faz uma pergunta para concluir aí. Isso. Para a gente poder editar, senão... Já vamos concluir, né? Já vamos concluir. Vai ser final. Tem mais Tá. 15 minutos. Mas que minutos de tempo. Mas, Felipe, enfim, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? E assim, qual é a perspectiva que você enxerga para a Petrobras, assim, nesse período próximo? Com este governo, com essa orientação política que parece que não é muito sinal de mudança, o que os brasileiros podem esperar da Petrobras? O que eles devem fazer para defender a empresa? É muito difícil a gente fazer um prognóstico, assim, uma antecipação do que vai acontecer no futuro. Agora, é muito importante que as pessoas tenham consciência da importância da Petrobras para o desenvolvimento do país. Quer dizer, eu acredito que a maioria da população tem, sim, uma consciência da importância da Petrobras, seja no suprimento dos seus combustíveis, que podem ser muito mais baratos, e na sua capacidade de investimento, na capacidade da Petrobras de desenvolvimento tecnológico, na capacidade que a Petrobras tem de desenvolver produtores locais, nas parcerias que a Petrobras tem com as universidades brasileiras. Eu acredito que as pessoas têm realmente uma percepção da importância da Petrobras para o desenvolvimento nacional e para a economia brasileira. Agora, essa consciência, ela por si só, ela não é suficiente, né, para defender a companhia. Para defender a companhia é preciso mais. Para defender a Petrobras é preciso que essa consciência se transforme em mobilização, em ação, em organização, né? Que as pessoas se organizem e também se manifestem com seus representantes, né? Sejam deputados, sejam senadores, sejam qualquer tipo de representação política, né? Para que os políticos, né? Para que seus representantes, os representantes dos brasileiros acabem também refletindo, né? Essa percepção e essa preocupação de preservar a Petrobras, porque caso essa Petrobras, que é integral, que ela é verticalizada, que ela tem ativos desde a exploração e produção, passando pelo refino, pela distribuição, pela logística, pela petroquímica, pelas energias renováveis, pelos biocombustíveis, pelos fertilizantes. Todas essas áreas são áreas que são complementares, são vitais para que a Petrobras siga forte, independente da variação dos preços do petróleo, da taxa do câmbio, e que ela seja capaz de promover o desenvolvimento nacional, fazer investimentos com conteúdo local alto, transferir, promover o desenvolvimento tecnológico em parceria com as universidades, em parcerias com empresas brasileiras. Então, toda essa questão, que na verdade é a disputa pela renda petroleira, ainda mais depois da descoberta do pré-sal, ela é vital para que o país consiga se desenvolver. O nosso consumo de energia per capita ele é extremamente baixo. Para que o Brasil se desenvolva, para que o país se desenvolva, é necessário consumir muito mais energia. E a energia do pré-sal está aí. O Brasil está cada vez exportando mais petróleo cru por multinacionais e importando derivados produzidos nos Estados Unidos. Esse tipo de política, esse tipo de opção, não é capaz de desenvolver o Brasil, assim como não foi capaz de desenvolver nenhum país. Qualquer país, para se desenvolver, para ter crescimento econômico e desenvolvimento humano, é preciso aumentar o consumo de energia per capita. Então, é preciso ter um plano de desenvolvimento do consumo do petróleo cru no Brasil, agregar valor ao petróleo cru, para que essa renda petroleira seja gerada, apropriada e distribuída no nosso país, para que o país possa realmente se desenvolver e realizar o potencial de um país tão rico como o Brasil em benefício da maioria da população, que é uma população que trabalha, uma população esforçada, uma população que merece ter padrões de vida muito melhores do que tem. Uma vez eu fiz uma entrevista com o professor Pedro Celestino, que o senhor conhece bem,
e ele me disse que o debate no Brasil envolvia um modelo que era a Noruega, que é um modelo em que a Petrobras participa do desenvolvimento do país, participa, assim, do progresso. A renda do petróleo, inclusive, é responsável por boa parte do bem-estar usufruído pelos noruegueses, ou uma opção que ele usou como exemplo a Nigéria, né? Fala daquele país que o petróleo é apenas para exportar, é apenas aquela riqueza que você envia, né? E é claro que nós estamos falando de um debate que envolve essas duas opções. Você enxerga, recuperar este modelo inclusivo, integrado, é indispensável uma mudança de governo? Como é que a gente pode imaginar que isso seja possível de recuperar? O Brasil, que tem reservas tão grandes de petróleo, tem tanta necessidade de recuperar essa riqueza. Sim. Nós hoje está entrando num ciclo do tipo colonial, mais um ciclo do tipo colonial de exportação de matéria-prima, de petróleo cru e, pior, por multinacionais estrangeiras. Esse modelo de desenvolvimento é um modelo que a gente já conhece, é mais um ciclo do tipo colonial que vai exaurir mais essa riqueza finita, assim como tantas outras que foram exauridas na história do Brasil. Caso a gente queira se desenvolver, é preciso que a gente acesse essa riqueza, esse petróleo cru, transforme esse petróleo cru em produtos de maior valor agregado, se aproprie da renda petroleira e distribua a renda petroleira no Brasil, num processo de industrialização, num processo de tornar nossa economia mais complexa, nossa economia mais rica no sentido de produzindo produtos e serviços com maior valor, empregos de melhor qualidade e de quantidade. Mas para que isso seja feito, é preciso que a gente encontre meios e planos e projetos de desenvolvimento. Não podemos permitir que esse petróleo seja exportado dessa forma irresponsável, como nós estamos entrando agora nesse novo ciclo. A Noruega é um exemplo, mas a Noruega é um país de 5 milhões de habitantes. Ela pôde se dar o luxo de exportar petróleo cru. Por quê? Porque ela atingiu altos níveis de consumo de petróleo e de energia per capita internamente, e ainda assim, como tem uma população pequena, ela pôde se dar o luxo de exportar petróleo cru, fazendo um fundo, administrando esse fundo, tentando administrar para as próximas gerações. No caso do Brasil, como nós somos 207, 210 milhões de habitantes, temos tantas necessidades não atendidas, a gente precisaria aumentar o consumo de energia per capita em 4 vezes, 5 vezes, para atingir padrão de vida norueguês. Então, se hoje a gente consome internamente 2 milhões de barris de petróleo, a gente teria que consumir 8, 10 milhões de barris de petróleo por dia no Brasil, para que a gente tenha um padrão de desenvolvimento compatível com os países do primeiro mundo, compatível com a Noruega, compatível com os países europeus, compatível com os Estados Unidos, né? Então, não existe possibilidade de desenvolvimento consumindo pouca energia. O desenvolvimento humano está correlacionado com o consumo de energia. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e faça um planejamento, um projeto de desenvolvimento nacional que contemple o uso do pré-sal, o uso do nosso petróleo, e não permita que ele seja trocado por dólares, papel pintado de verde, em favor de multinacionais estrangeiras, como parece tem sido o desenvolvimento da produção no pré-sal. Olha, muito bom essa sua conclusão. E agora cortou. Cortou? Você não está ouvindo? Tá, muito bom essa sua conclusão. Foi importante lembrar a importância de elevar o nosso consumo de energia, que o nosso desenvolvimento, o progresso social depende de elevar esse consumo de energia. Tivemos aqui uma aula, um engenheiro que também certamente é um professor também, deu uma aula para nós sobre a importância do petróleo, a importância dessa política do petróleo, de preservar essa riqueza e de utilizar essa riqueza, como fazem todos os países que deram algum salto no seu desenvolvimento, preservar essa riqueza para o interesse da maioria da população. Muito obrigado, professor,
nós voltamos aqui. Fico muito feliz de encontrar o senhor para essa discussão. Muito obrigado. Muito ouvindo.